Depois que eu fiz aquele vídeo mostrando como fazer o vivo, várias pessoas me pediram um tutorial de roupa que usasse esse aviamento. Desenhei essa roupa, não reparem, e esse é o passo a passo que eu vou trazer hoje. Então vamos lá. Para começar, eu vou pegar o molde que eu estou usando como molde base, que é o molde que eu tirei da minha camisa social, que eu já mostrei nesse vídeo. Ou se você preferir, pode usar a base que você tenha. Só tomando cuidado que essa minha base ela tenha pence no busto e ela já tem uma folga de vestibilidade, ou seja, ela não é uma blusa justa. Eu copiei aqui todo o contorno da frente. Esse meu molde já tá com margem de costura aqui, então eu tenho que considerar esse valor. E aqui no meio, eu usei como centro-frente bem o meio onde eu tracei a carreira de botões. Aqui é a vista. E essa parte aqui é a dobra que fica pra dentro. Então, no meio dessa vista, que vai ficar aqui na frente da camisa, tem a carreira de botão e bem no centro é o centro-frente da minha blusa. Então, eu copiei tudo, marquei aqui na pence onde ela começa e onde ela termina. Aqui eu fiz um furinho e também marquei a lápis. E agora eu vou ligar formando a pence novamente. Como esse é o molde de uma camisa, o decote dele aqui é bem fechado. Aqui no ombro, ele é o ombro total e aqui é muito em cima. Para fazer esse modelo, eu vou entrar aqui no ombro, aqui partindo do centro em relação à cava, eu vou entrar 1 centímetro. Aqui na parte do decote, eu vou descer 2 centímetros. Então, toda essa parte aqui não vai existir mais. Agora eu vou conectar esse ponto a esse ponto com uma curva. Sempre começando aqui com meio centímetro em linha reta. E agora eu conecto os pontos. A 2 centímetros de todo esse decote, eu vou marcar uma paralela. Vou marcando de 2 em 2, vários pontinhos aqui. E depois eu ligo eles com a mesma curva. Essa parte eu vou cortar separado da parte da blusa. Aqui é onde vai entrar o primeiro vivo. Ela vai simular uma golinha. Então eu vou cortar aqui e a partir desse ponto eu vou acrescentar a minha margem de costura, que eu adicionei 1 centímetro. Essa é a primeira parte aqui do nosso modelo. O meu ombro original da minha camisa media 12 centímetros e meio. Então eu vou marcar dessa parte aqui da golinha falsa, vou marcar 10 centímetros em direção à cava. Isso quer dizer que essa parte aqui tem 8 centímetros. Vou marcar esses 8 centímetros a partir de toda essa parte dessa falsa golinha. Marco vários pontos e depois é só ligar. Essa parte vai ser o recorte, esse recorte aqui dessa pala da blusa. Ele tem 8 centímetros e agora eu vou adicionar 1 centímetro para cima para a margem de costura. Então essa é a segunda parte do molde que eu marquei em azul e essa aqui é a margem de costura dela. Agora me sobrou essa parte aqui de baixo. O que eu vou fazer? Para ela ficar um pouco mais tipo batinha, eu vou adicionar aqui 1,5 centímetro nessa direção. E eu vou marcando esse 1,5 centímetro em toda a lateral, inclusive aqui na parte da pence. A cava também vai ser prolongada, mas o resto eu deixo no lugar onde ela tá. Aqui eu vou tentando seguir a curva da cava. Então essa parte preta é o meu novo corpo da blusa. A única coisa que eu vou mexer é que eu não vou deixar essa parte aqui tão curvada. Eu vou deixar ela um pouco menor. Começo reto, meio centímetro, e depois vou fazendo a curva. Até aqui mais ou menos na metade, a curva tá para baixo, e depois eu mudo para uma curva para cima. E isso é o que eu tenho que fazer para a parte da frente. Esse babado que vai ficar aqui, logo depois dessa pala, eu vou cortar uma tira de 15 centímetros de altura
já incluindo a margem de costura de 1 centímetro em cima e 1 centímetro embaixo, já que eu vou fazer uma barra lenço, que é uma barra bem fininha, que não consome muito tecido. E a largura da tira, eu vou fazer assim. Eu vou marcar essa parte aqui, onde ela vai ser costurada. Para marcar curvas, a gente sempre usa a fita métrica em pé, não deitada. Tem 24 centímetros, sendo que aqui está incluindo esse 1 centímetro de margem de costura. Então, na verdade, o babado tem 23 centímetros na parte da frente. Como aqui é só o meio do molde, são 46 centímetros que eu preciso na parte da frente. Como eu quero que fique um franzido médio, eu vou multiplicar esse 46 por 1,5. Se você quiser muito franzido, pode multiplicar por 2. E se quiser só um pouquinho, por 1,2 mais ou menos. O franzido ele vai dar muito volume. Então essa é uma boa opção para quem tem pouco seio e quer dar uma aumentada aqui nessa área. Mas para quem tem muito seio e quer fazer babadinho mesmo assim, a melhor opção é fazer ele em godê e não franzido. Agora vamos para a parte das costas. Para a parte das costas, eu comecei da mesma forma. Peguei as costas da minha camisa, copiei todo o contorno. Da mesma forma que na frente, eu vou também acrescentar aqui 1,5 cm em toda a lateral. Vou continuar aqui a cava das costas até chegar nesse 1,5 cm, respeitando esse desenho curvo. E vou fazer aqui também, do mesmo jeito que eu subi aqui na parte da frente. Uns 5 centímetros, eu vou subir aqui também nas costas e vou fazer aquela mesma barra curva. Até a metade com a curva para fora e depois com a curva para dentro. Aqui na parte do decote, eu não preciso descer igual a parte da frente. Eu vou descer 1 centímetro, mas vou ter que entrar aqui no ombro a mesma quantidade que eu entrei na parte da frente. Porque o ombro tem que terminar no final no mesmo valor, tanto para as costas como para frente. E vou fazer o novo decote. Começo reto aqui também. E ligo os 2 pontos com a curva. Esse é o meu novo decote costas. A partir do centro das costas, eu vou descer até essa parte aqui da pala da frente. Isso aqui é a abertura que eu vou deixar para fazer o fechamento depois com um botãozinho aqui e uma azélia. Eu vou ter que marcar, a partir desse novo decote, os mesmos 2 centímetros que eu marquei na parte da frente. Ligo os pontos com a curva. Essa vai ser a parte da falsa golinha na parte das costas. E a partir daqui, eu vou descer o mesmo tamanho que eu desci aqui. Só uma pausa aqui para uma correção. Quando eu cortei os moldes e fui ver aqui como ficou os pedaços, eu notei que eu confundi uma parte. Os moldes que eu uso como molde base, ou seja, como molde que eu começo para interpretar os modelos, ele já tem margem de costura no decote, no ombro, na cava, em todo ele já tem a margem de costura. Quem usa molde base industrial não usa essas margens de costura, justamente porque confunde a gente. Quando a gente vai fazer recorte como esse, a gente tem que adicionar a nova margem de costura, mas essas que já tinham permanecem no molde e confunde na hora da gente saber qual é a largura que a gente quer de cada recorte. Eu acho que já no canal eu vou começar a usar os moldes base industriais, porque facilita muito na hora de interpretação do modelo e não confunde como confundir agora. Se vocês quiserem que eu trabalhe com molde industrial, deixa aqui nos comentários que eu vou providenciar pra gente. Então, o que aconteceu aqui? Aqui na parte do decote, frente no decote das costas, eu queria que ficasse esse recorte aqui, que eu tô chamando de falsa gola, de 2 centímetros no final. Então, quando eu fiz o recorte aqui, eu falei que ia adicionar aqui a margem de costura embaixo, né? Que foi essa margem vermelha aqui que eu marquei. Só que eu esqueci que eu tinha que acrescentar também a margem de costura pra cima. Porque se eu adicionar só a margem de costura embaixo, como eu marquei aqui, quando eu fosse costurar em cima e embaixo, ia ficar uma golinha só de 1 centímetro. E não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Como eu não quero mexer aqui na altura do decote, que essa alturinha aqui que eu marquei já é mesmo a altura que eu quero que ele fique no final, eu vou diminuir a largura desse recorte aqui do meio. Então, eu vou cortar 1 centímetro, vou colar aqui, e depois disso eu vou adicionar a margem de costura embaixo. Assim ela vai ficar com um recorte de 4 centímetros na altura total, e quando eu costurar 1 centímetro em cima e 1 centímetro embaixo, ela vai ficar
com uma de 2 centímetros. Aqui também no final do ombro, ficou só esse 1 centímetro, que é o centímetro que já tinha aqui no molde para margem de costura. Então eu vou também tirar 1 centímetro desse recorte do meio e passar aqui para essa parte também. Vai ficar assim. Então, para não confundir, o final da altura dessa falsa gola são 2 centímetros. Então eu vou ter que cortar ela com a altura de 4, para quando costurar em cima e embaixo ficar com 2. Essa daqui do meio ficou com 6 centímetros. 6 centímetros é a altura final. Então, vou ter que cortar com 1 centímetro para cima e para baixo. Vai ficar com 8 centímetros em toda a extensão. E aqui é o resto que eu também vou adicionar margem de costura aqui em cima. E no final, que eu costurar a cava e o recorte, vai ficar com 1 centímetro sobrando de tecido aqui. Para fazer a manga, eu peguei o molde da manga da minha camisa, medi a partir do ombro a altura que eu quero no meu corpo. Lembrando que essa marcação do ombro fica bem onde tem a articulação do braço, ou seja, quando a gente levanta o braço, é bem ali naquele ponto. E eu coloco a fita métrica naquele ponto e marco no meu corpo a altura que eu quero da manga. A minha eu deixei com 21 centímetros. E acrescentei 1 centímetro aqui para costurar uma barrinha. Marco onde fica as costas, onde fica a frente e onde fica o ombro. A outra coisa que eu tive que ajustar na minha manga foi que eu medi aqui a cava, frente e costas, claro, sem contar com as margens de costura. Medi com a fita métrica em pé assim. E como eu aumentei aqui para os lados 1,5 cm, tanto na frente quanto nas costas, eu vou ter que aumentar também essa mesma quantidade aqui na manga. A quantidade exata eu só vou saber quando eu medir as duas cavas, somar, medir aqui na minha manga o quanto eu tenho e o que eu precisar. Se faltar, eu acrescento aqui para o lado e refaço a curva. E aí eu entrei mais ou menos 2 centímetros de cada lado aqui e fiz essa curva. Aqui na parte de baixo eu fiz uma barrinha que vai ficar com a altura final de 2 centímetros. Então eu vou cortar uma barra de 6 centímetros de altura, porque eu estou acrescentando a margem de costura de cima e depois que eu dobrar, aqui vai ficar por trás. E a largura da tira, eu marquei no meu próprio braço a largura do meu braço, nessa altura de 21 centímetros, e acrescentei 4 centímetros. 2 para margem de costura e 2 para folga de vestibilidade. Como que eu vou fazer esse corte? As costas eu vou cortar uma vez na dobra do tecido, que é bem aqui no centro das costas. Tanto a falsa gola como a pala da parte das costas, eu vou cortar deixando 1 centímetro de margem de costura aqui no centro, para poder fazer aquela abertura, para fazer o acabamento. A frente, vou cortar uma vez na dobra do tecido. A parte da pala, eu vou cortar também 2 vezes na dobra do tecido, já que não tem abertura na parte da frente. E a golinha também 2 vezes na dobra do tecido. A manga, eu vou cortar 2 vezes, lembrando que tem que cortar uma vez com o molde para cima e uma vez com o molde para baixo, ou para facilitar, pode já dobrar o tecido ao meio e cortar as 2 mangas de uma vez. E vou cortar 2 festinhas naquela medida. E essas são as partes do molde. Prepara o teu molde e volta aqui para o próximo vídeo, onde eu vou mostrar a costura passo a passo desse modelo. E para todo mundo que assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder o vídeo da costura dessa blusa e todos os outros da nossa programação. Boas costuras! E até o próximo!